Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui. Gente, hoje é segunda-feira. Segunda-feira, nossa, Bárbara, segunda-feira é tão ruim. Tira esse pensamento de você. Segunda-feira é ótimo, é um ótimo dia. Começou a semana, glória a Deus por isso. Irmãos, hoje a gente continua com o mesmo tema. O tema da semana passada, que foi filhos, né? Essa semana também continuamos falando sobre filhos, tá? E nós vamos começar lendo duas passagens, uma em João e a outra em Marcos. Primeiro, antes de tudo, eu gostaria de orar com você pela minha vida, pela tua vida, tá bom? Pai, obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, Deus, pela honra de poder falar a tua palavra, Deus, de poder levar o teu evangelho, Pai. Me dá tranquilidade, paz no meu coração, meu Deus, que todos esses equipamentos aqui, meu Deus, eles funcionem para a tua honra, para a tua glória, para levar o teu evangelho, meu Deus. E essa pessoa que está me assistindo agora, Pai, que ela tenha o coração, né, tranquilo, abre os olhos dela, Deus, que o coração dela seja terra fértil para receber a tua palavra, que já falou comigo, meu Deus. Senhor, Espírito Santo, me guia, sabe? Que as minhas palavras, a minha boca seja aberta somente para falar aquilo que o Senhor gostaria de falar com essa pessoa que está me ouvindo, tá bom? Eu te agradeço, Senhor, eu te louvo pelas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito, em nome do Senhor Jesus, amém. Então é isso, lá. Então vamos começar aqui. João, capítulo 4, versículo 46, a partir do verso 46. Se por um acaso não aparecer na sua tela e você não tem uma Bíblia, ou ainda não conseguiu achar, feche os seus olhos, ouça a palavra, só ouve, né? Quando você se fecha o olho, fica prestando atenção, sabe? Não deixa que nada que à sua volta possa te distrair, tá bom? João 4:46. Mais uma vez, ele visitou Caná de Galileia. Tá falando de Jesus, tá? Jesus que estava visitando Caná de Galileia, onde tinha transformado água em vinho. Lembra lá? Milagre, primeiro milagre. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem, antes que meu filho morra. Jesus respondeu: Pode ir. O seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: A febre o deixou ontem a 1 hora da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: O seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos de sua casa. Bom, história número 1, tá bom? Vamos lá para Marcos. Na verdade, na sua Bíblia você vai voltar um pouco. Marcos está um pouco antes, né? O Evangelho de Marcos está um pouco antes do que de João. Então, primeiro eu vou ler são duas partes, né? É também uma outra história de pai e filha, tá? Marcos capítulo 5, versículo 21 ao 24. Depois nós vamos para o 35. Marcos 5, 21. Diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dirigente da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Agora vai lá para o 35, versículo 35. Marcos 5, 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas na casa de Jairo,
o dirigente da sinagoga e disseram, né, para Jairo: sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre, né? Estavam falando para ele não incomodar mais Jesus, porque ela já tinha falecido. 36. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. E então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Versículo 40. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, o que significa: menina, eu ordeno você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que ninguém não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Bom, duas historinhas aí, duas passagens sobre pais e filhos, tá? Agora eu te pergunto, o que você viu de parecido? O que tem nessas duas histórias, nessas duas passagens bíblicas iguais, né? Que chamam a atenção, são iguais. Isso. Primeiro, são dois pais totalmente desesperados, buscando Jesus, buscando uma cura para os seus filhos. Eles estavam assim num momento triste e desesperador da vida deles. O filho estava a ponto de morrer e no outro a filha também estava a ponto de falecer. E os dois sabiam, esses dois pais sabiam que Jesus tinha poder para curar. Os dois pais, desesperados, buscaram a Jesus porque eles sabiam que ele tinha o poder para curar. E esses dois pais creram em Jesus, ou seja, eles tinham fé em Jesus. Essas são as semelhanças dessas duas histórias. Bom, gente, a gente vai voltar um pouco nas histórias, mas eu gostaria de enfatizar que nem sempre é possível, nem sempre num momento de desespero, num momento de angústia, num momento que você recebeu uma notícia ruim ou está com um sentimento ruim para a tua vida ou para a vida do teu filho, que é bem desesperador, você que é pai, você que é mãe, né? Se o seu filho já tem uma gripinha, você já gostaria que essa gripe fosse em você e não no teu filho, para que ele não sofresse. Enfim, imagina o teu filho estar à beira da morte. O desespero que não deve ser. Então, eles estavam desesperados. Então, nem sempre a gente lembra a primeiro momento, nesse momento de angústia, de sofrimento, daquele que tem o poder para curar e para salvar. Aquele que tem o poder para restaurar, para transformar, que é Jesus. E o interessante dessa história é que eles lembraram de Jesus, o médico dos médicos. Eles lembraram, os dois lembraram que Jesus, eles sabiam, conheciam e foram em busca dele. A gente pode tirar uma lição dessas histórias, né? Várias lições, mas uma delas é que mesmo com que isso é uma falha nossa, né? A gente não ir atrás, a gente não crer, que isso precisa ser trabalhado, essa fé precisa ser trabalhada na gente. A gente buscar, saber, ter convicção de que ele pode, que nós devemos primeiramente, né, buscar. Ah, não pode levar meu filho no médico? Ah, então você não acredita em remédio? Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que Deus, claro, deu sabedoria ao homem para, né, se formar, ser um médico. E eu acredito que Deus, Jesus, ele opera, né, nos médicos, né, usa a vida deles. E remédio também, a gente, né, tem toda a sabedoria aí, criou remédios, enfim, muitas outras alternativas para ajudar, né, o ser humano. Contudo,
você tem que entregar a vida dos seus filhos e a sua vida, a vida dos seus entes, na mão de Jesus e saber que Ele é o dono da restauração e da cura. Bom, enfim, isso não é fácil, eu sei, às vezes a gente fala, nossa, Bárbara, como assim? Como faz isso? Isso é um exercício, sim, um exercício de fé, aquilo que a gente tem que exercitar diariamente. Como? A palavra, como é que a gente sabe disso? A palavra já diz, né? O mandamento que Deus já deixou tudo certinho aqui pra gente. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, é ler, estudar, ouvir, enfim, participar. É algo diário. Que isso, eu, né, acredito que isso levaria a gente a um outro nível de relacionamento com o Pai, né, com Deus. Bom, a fé desses homens, né, a fé dessas famílias, levou eles a Jesus, né? E apenas com uma palavra, Jesus curou o filho à distância, né? Ele curou o filho do oficial. Por que eu estou enfatizando a distância? Porque hoje você também pode estar pensando assim, poxa, Bárbara, as histórias são antigas. E, se você parar para pensar, Jesus estava vivo naquela época. Não, se você parar para pensar, não. Você tem que parar para pensar mesmo no que você acabou de dizer. Jesus, ele está vivo. Jesus, ele ressuscitou, ele vive entre nós, ele vive conosco, né? Então, Jesus, ele pode sim curar. Jesus, ele pode hoje transformar a tua vida. Tem poder nesse nome. Então, não importa, ele pode. Lá naquela história, à distância, ele falou: fica tranquilo, seu filho está vivo, ele vai ser curado. E ele foi, ele não precisou ver nem o menino. Foi a fé do pai dele e aconteceu. E na segunda história, Jesus ressuscita, não só cura, ele ressuscita uma garotinha de 12 anos, né? E eu gostaria de apontar alguns detalhes dessa segunda história. Bom, a história da filha de Jairo, o dirigente, o chefe da sinagoga. Sinagoga era um lugar de oração, né? Onde ensinava sobre estudos bíblicos, né? Então ele era o chefe. Primeiro, era um cargo importante naquela época, ser um chefe de sinagoga. Eu acredito que ele era instruído na Bíblia, porque se ele era o chefe, ele detinha conhecimento, né, assim, bíblico, né, humano, ele deveria ser instruído, um homem estudado, né, eu imagino. E era um homem que orava, lá era um lugar onde, né, se orava, enfim. Mas o que eu gostaria de enfatizar aqui é que por mais instruído, estudado que você seja, ou se for ao contrário, se você não teve essa oportunidade, por mais humilde que você seja, ou você não teve o estudo, enfim, aconteceu qualquer coisa. O que a gente tem que ter em mente aqui é que Jairo, eu acredito que ele foi um homem sábio. Não porque ele tinha todo esse conhecimento, não porque ele era instruído, não. Porque ele apoiou o seu entendimento, ele apoiou o seu conhecimento, não em palavras, enfim, ele confiou no Senhor de todo o coração dele, né? Isso é que torna uma pessoa sábia, quando ela apoia no Senhor, né? Quando ela não se apoia no seu próprio entendimento, e sim confia no Senhor de todo o coração, como diz lá em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 5 e 6. É um provérbio, né? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Ele foi sábio. Por mais que ele fosse um homem inteligente, ele apoiou os conhecimentos dele, né, no Senhor, não no que ele sabia. Enfim. E um segundo ponto dessa segunda história que eu li é essa frase, essa palavra, Talita Cumi. Se vocês prestaram atenção, né? Que significa, menina, eu ordeno a você, levante-se. Presta atenção na autoridade de Jesus ao falar.
ele falou e ela ouviu, ela estava morta, ela ouviu e ela ouviu o chamado de Jesus e ressuscitou. Bom, nós como servos, filhos de Deus, né? Até mesmo como pais, nós temos que prestar atenção nessa autoridade. A autoridade de Jesus, né? Com tanto amor que ele teve, esse ser um exemplo, um modelo de autoridade para com os nossos filhos, né? A gente deve obedecer. Nós, como os filhos, devemos obedecer os nossos pais, assim como a gente espera que os nossos filhos nos obedeçam, né? E a gente tem que saber ter essa autoridade como Jesus teve, de falar com amor e ser ouvido, né? Ó, saber ter essa autoridade com os pequenos ou, né, com um adolescente, enfim. A gente tem esse conhecimento quando a gente lê também a Bíblia, um manual de instruções, como a gente deve criar os nossos filhos, como a gente deve fazer, enfim, nas duas passagens são pais buscando Jesus para a vida dos seus filhos. Não importa que, né, era por cura, por restauração, enfim, não importa. Hoje é uma lição que fica para a gente buscar Jesus na vida dos nossos filhos. É isso que eu gostaria que ficasse gravado na sua mente, no seu coração, essa busca por Jesus. Não espere a hora do desespero, não espere a hora de, né, de ficar, tá tudo muito ruim, enfim, não, a hora é agora, buscar, ensinar, sabe? A gente tem que dar o exemplo com atitudes para os nossos filhos, né? Atitude de ensiná-los a buscar Jesus, ensiná-los quem é Jesus, ensiná-los o evangelho, de proclamar o evangelho, sabe? Ensinar que a presença de Jesus, ela é fundamental, importante para se viver, né? Enfim, obedecer e honrar um pai e uma mãe, assim como nós ainda, adultos, devemos obedecer e honrar os nossos pais. Se você, por um acaso, não tem o seu pai, a sua mãe, infelizmente, não estão com vocês, que seja alguém mais velho, alguém que, né, ou alguém que te criou, alguém que você respeita, enfim, honrar, né, obedecer essa pessoa, talvez seu sogro, a sua sogra, enfim. A gente deve esse respeito aos mais velhos, assim como a gente gostaria, né, que nos respeitassem. Enfim, é um mandamento, honrar pai e mãe com promessa, né? Foi falado aí domingo, para que tenha vida longa. Sempre repito aí para minha filha: você não quer ter vida longa? Então, tem que respeitar, tem que, né, obedecer a mamãe. Então, é sobre isso também, né? Ensinar os nossos filhos a buscar Jesus, a busca por Jesus. E nós sempre, desde o nascimento até a eternidade, orar para os nossos filhos, né? Orar pela vida deles aqui, orar pela eternidade deles, orar por tudo, pelo futuro, enfim. Orar pelo agora, né? Derramar, né? Nos derramarmos aos pés do Senhor, entregar a vida dos nossos filhos a Deus. Tá? Era isso que eu gostaria que ficasse hoje com você, essa palavra de busca ao Senhor. A importância de nós buscarmos Jesus para os nossos filhos. É isso, sobre isso. Bom, eu gostaria de orar, terminar, fazer uma oração com você. Nessa oração, gente, por favor, coloque, sabe, não deixe que as distrações aí te desviem o olhar. Coloque a vida dos seus filhos, coloque a vida, né, a vida dos seus irmãos, coloque a vida, porque se você não tem filhos, você é um filho. Coloque a tua vida, coloque a vida de alguém que você gosta aí em oração, para que a gente, né, possa falar com Deus, reservar esse tempinho. Senhor, eu te agradeço e eu te louvo pela vida de quem está me assistindo agora, Deus. E eu gostaria de te pedir, meu Deus, que o Senhor dê muita sabedoria e discernimento para nós, para que nós busquemos o Senhor todos os dias, cada vez mais, Pai, lendo a Sua palavra, dedicando um tempo de oração contigo, meu Deus, tendo esse relacionamento, meu Deus. Se hoje o filho dessa pessoa, ou um parente, alguém que ela conhece, alguém querido, meu Deus, precisa de uma oração, precisa de uma cura, de uma libertação, de uma restauração, precisa se endireitar, precisa voltar para os seus caminhos. Eu não conheço a vida dessa pessoa, meu Deus, mas eu gostaria, Senhor, que o Senhor tivesse, Senhor, nessa vida agora, abençoando, Senhor, leva debaixo das tuas asas, meu Deus. E hoje nós temos a oportunidade como pais,
né? E devemos falar, pronunciar, proferir as palavras Talita Cumi na vida deles, meu Deus, para eles se levantarem, para eles irem, para eles buscarem a Deus, meu Deus, dar discernimento para a gente ensinar com atitudes essa busca por Ti, meu Deus. Sabe, que eles saibam, que essas pessoas que estão me assistindo, que eu também tenho a convicção, meu Deus, todos os dias da minha vida, que no seu nome, no nome de Jesus, há poder e há transformação, há cura para aquele que crê, meu Deus. E eu creio, Senhor, que o Senhor pode transformar esse lar, pode transformar essa vida, meu Deus, e pode transformar aquele que crê, meu Deus, no teu nome, na tua palavra, Pai. E eu te agradeço por isso, Deus. Eu agradeço por tamanho amor, por tamanho zelo, por tamanho, sabe, amor para com os seus filhos que somos nós, Deus. Eu te agradeço, eu te louvo por isso. Eu louvo pela vida dessa pessoa e da vida da família dela, Pai. Em especial, também gostaria de colocar o nome de algumas pessoas que a gente já vem orando, já temos testemunhos. Glórias a Ti por isso, Pai. Eu gostaria de colocar a vida da Kátia Scott, da Eliana Rodrigues, da Ana Soares, da Sônia Muniz e família, da Mariette Scott, da Maria Rodrigues, meu Pai. Pai, blinda esses relacionamentos, meu Deus, essas pessoas, essas famílias, entra na casa delas, que a sua presença, Senhor, traga alegria, paz, tranquilidade, meu Deus, que o Senhor derrame muita saúde, meu Pai, cura na vida delas, Deus, que elas sejam restauradas, elas sintam o seu bálsamo, o seu alívio agora neste momento, Deus. Eu te agradeço pela minha vida, eu agradeço pela vida da minha família, Deus. Eu agradeço pela honra de poder falar da tua palavra e de poder servir na tua casa, meu Deus. Muito obrigada, Pai. Obrigada pela vida de cada um que está me assistindo, em nome do Senhor Jesus. Então, meus amigos, é isso. Foi uma palavra curta. E se você acha que esse vídeo, essa palavra foi legal para você, vai ser bom para alguém, manda. Seja evangelista virtual. Gente, vocês compartilham tanta coisa no grupo, né? Não custa nada compartilhar a palavra de Deus, tá? Isso pode edificar a vida de alguém, pode ajudar alguém. E também é super rapidinho, já curte, né? E se inscreva no nosso canal, ajuda o canal a crescer, evoluir e alcançar mais pessoas, tá bom? E se você tem um pedido de oração ou precisa de falar com pastores, né? Precisa de entrar em contato com a gente, tem o QR Code na tela sobre orações. Se você não está vendo, não tem problema, manda no chat aí, no live chat. Se você também tem o telefone dos pastores, gente, procura, sabe? Escreve pra gente, de alguma forma nós vamos te encontrar, porque nós temos um ministério de oração que intercede pela tua vida e você não está sozinho, tá bom? Tenha isso em mente. Uma ótima noite, final de segunda-feira, amanhã às 8 horas da noite. Tem muito mais, tá? Não perde, ok? Manda já para alguém que amanhã tem live, para essa pessoa não esquecer, tá bom? Fica com Deus. Tchau!